esse aqui é o vespeiro. Porque vamos falar uma coisa. A nossa proteção de pele, ela evoluiu para UV. Para UV. E aí a coisa, tem 2 pontos. Primeiro, a dermato, a gente pode falar que é uma área que ela se estruturou hoje em dia ela é muito melhor, mas ela se estruturou num racismo estrutural muito forte. Perfeito. Assim, não tem como... Como tudo. Como tudo, né? Só branco ligável. Só branco. E as pesquisas que foram feitas com negros foram problemáticas, bem problemáticas. Assim, do tipo, parte de... Esquece comitê de ética. Tá? Ah, tá. E usavam população... Você tá falando de qual ano isso? 70. Tá. 60, Década 70. Fala um pouco mais perto. 60, 70. Deixa eu trazer aqui pra mim. Boa. 60, 70, mais ou menos ali. Então, você vai pegar a parte de... Eles usavam população carcerária. Sim. Então, a gente já imagina os Estados Unidos, e né? elas não têm... pelo visto, não foi uma escolha, Não né? foi uma escolha, elas não tinham nenhum tipo de assinatura de comitê de ética, elas não podiam fazer nada ali, né? Bem que a gente entende que nessa época tava ali se estruturando essa questão aí de comitê de ética e tudo mais, mas... Poxa, isso é pós, né, nazismo. Então, né? Não, e você tem que lembrar que depois do nazismo, os Estados Unidos ainda segregavam negros de brancos. Até Daí foi a só década de 60, depois. 70. Isso, até a década de 60, 70. Que é mais ou menos nessa época que acontecem as pesquisas. Você tinha essa segregação. Muitas pesquisas do pai da dermatologia, né? Se vocês Kligman. Albert Kligman, é isso. Kligman. Se vocês colocarem, tanto é que tem um prêmio com o nome dele. Esse prêmio foi extinto Justamente porque ele era uma por pessoa... conta que o Estado, não lembro qual que é o Estado, mas o Estado onde ele era professor processou isso por conta, até pediu uma nota, acho que emitiu uma nota de pesar sobre isso por conta do como eram feitas as pesquisas. Nossa, então foi pesado mesmo. Foi pesado. O que é? O pessoal perdeu a pele. Não. Eu não lembro exatamente qual foi o ponto, mas eram até pesquisas assim que envolviam um pouco, até que envolve um pouco de tortura, sabe? Assim, se a gente pensar hoje em dia, né? Sim. Então... Não, é só Porque passar ácido, passar... Substância, dava algumas substâncias, como por exemplo, se não me engano, gás mostarda. Ah, que legal. Nossa, Mengele, então. Tipo... E a gente precisa... Só um exemplo a mais, a gente precisa lembrar que o movimento antivacina entre pessoas negras nos Estados Unidos, ele é diferente do movimento de pessoas brancas, porque você também tem um histórico de teste de vacina, e inclusive nos presídios e no continente africano, teste de vacina, vacina com um monte de problema, que causou um monte de problema nas populações sem ética nenhuma. Há uma discussão muito profunda, porque ela mexe em 3, 4 ou 5 vesperos, que foi o desenvolvimento das pílulas anticoncepcionais. Também. E os testes foram feitos em Porto Rico, né? Porque era nos Estados Unidos. Porto Rico é uma colônia dos Estados Unidos e tal. E, obviamente, uma população majoritariamente negra, né? Ou marrom também, né? Porque também tem os mais hispânicos, mais indígenas. Porto Rico, verdade. Porto Rico mistura um pouco, mas é o pessoal um pouco mais com a pele mais escura. E aí houve muito essa questão dessa discussão sobre como foi feito o teste de pílula anticoncepcional, as primeiras, né? E aí você tem toda uma população que não quer usar uma coisa que foi testada dessa maneira nos outros. Mas você estava falando da pele escura. O que me deixa curioso é isso. Nós evoluímos, assim, não há discussão alguma de que os primeiros humanos eram negros, ponto. Isso daí é ponto pacífico, né? Inclusive, é possível até que a nossa linhagem já tivesse a pele preta já desde, sei lá, antes da nossa espécie... de humanos. Antes da nossa espécie surgir. Que tem a ver com o fato do continente africano ser absurdamente ensolarado, né? Onde surge, né? E a nossa linhagem, ela evoluiu na savana, que é um ambiente aberto. E a gente não tem muito pelo, proporcionalmente comparado com nossos parentes. Um chimpanzé, por exemplo. Então, quer dizer, a gente tem, mas eles são muito pequenos e fininhos. Então, tipo... A proteção de melanina, ela foi muito eficiente. Ela foi muito eficiente. E ela é eficiente. Muito eficiente. E aí, se você pega, sei lá, se você vê os povos que ainda hoje vivem na savana, ou em regiões de savana, não sei o quê, são bastante escuros. E aí você fica pensando, pô, precisa passar protetor solar? Aí entra 2 coisas, né? Acho que na verdade dá pra falar 3 coisas. Primeira coisa é que como são feitos? O que é um protetor solar? São formulações com filtros que vão proteger especialmente da radiação UV.
E vamos pensar especialmente o VB. O VB é a proteção, o FPS é a proteção UVB e o PPD, que eles chamam, é a proteção UVA. Tá. Beleza. Todo protetor da Anvisa tem que ter todo protetor da Anvisa, né? Não é da Anvisa. Todo protetor que está regulamentado na Anvisa tem que ter UVB e 1/3 de UVB, do valor de UVB tem que ter para UVA. Pronto. Porque a curva de absorção, ela é meio que assim, né? Então a gente tem UVB, UVA. E aí... E isso tá plausível? Isso é plausível. Tá. Só que como que são feitos os testes de UVB para fazer o FPS? Pessoas de fototipo 1, 2 e 3. Vamos lá, o que é fototipo? É como você tem uma reação frente ao sol. Tá. E aí você pode... Só para vocês terem um parâmetro, eu sou do 3 ao 4. E essa escala vai do 1 ao 6. Ah, tá. E quanto mais perto do 6... Mais escura é a pele, geralmente. Você é de 3 a 4. Eu sou de 3 a 4, porque não é necessariamente uma coisa de cor. É como você reage ao sol. Tá. Entendi. Mas essa que é a loucura. Qualquer pessoa que tenha mais melanina do que eu, já vai estar do 4 já pra cima. Sim. Entende? É assim, a pele ela tem a melanina, tem dois tipos, né? A feomelanina e a melanina. A gente tem a hemoglobina e a gente tem os carotenoides. Então, se a gente vai para Sudeste Asiático, eles vão ter mais carotenoides, por exemplo, na pele, o que vai dar aquela coloração um pouco mais amarelada no tom da pele. Ou outros tons de melanina que vão surgindo, enfim. Combinações. A feomelanina é aquela que é de ruivo? Não, eu sempre me confundo. Se eu não me engano, é a fel. Eu não lembro. Eu sempre me confundo com as duas também. Marrom, outra é tom de vermelho, né? Se eu não me engano, a fel é a mais vermelhada e a el é a mais escura. Pro marrom. Marrom. Tá. Eu também me confundo com essas duas. Então, nessa escala, você estaria no meio, ou seja, pessoas que têm a pele mais escura ou que reagiriam menos, estariam nos 4, 5, Sim, 6, exatamente. ou 5, 6. Quando você pega essa escala para fazer, então assim, você tem 1, 2, 3, se você pensar numa coisa assim. Ah, sim. Aí você tem 4, 5, 6, sabe? Tipo, então é muita... muita variação de cor de pele. Pega muita gente. Muita gente, Tá. porque essa escala foi feita nos anos 80. Então a gente tá falando, né, que é o Fitzpatrick, né, que é a classificação de Fitzpatrick. Ela é super questionável, porque a gente não tá falando... Aí falam, você não tá falando só de cor, mas tá em relação. Beleza. E os testes para FPS são feitos com 1, 2 e 3. Ou seja, com as Os pessoas mais que... claros. Os mais claros que tem. O que faz sentido, porque o que é um FPS? É como você reage frente ao sol e forma o eritema. Então é ficar vermelho, porque é o que o sol vai fazer, o UVB vai fazer na tua pele. E aí vai formar o eritema, vai ficar vermelho e você quantifica isso. E aí você chega lá nos valores, né? Enfim, tem toda uma calculação para fazer isso. E você chega no valor de FPS, fator de proteção solar. Beleza. Só que não quer dizer que a gente já sabe hoje em dia que o UVB ou UVA não cause alterações em peles também mais escuras. Vão ser menos, lógico. Mas aí entra agora uma nova conversa, que a gente vai entrar na luz visível e infravermelho. Tá. Então, luz visível, a gente está falando aí especialmente da luz azul e violeta. É o outro extremo. É o que vai chegar depois do ultravioleta, a gente já vai chegar aqui nesse comprimento de onda. O que elas fazem? Elas vão aumentar estresse oxidativo. Tá. E estresse oxidativo pode levar a câncer de pele por indiretamente, né? Outros caminhos, né? Não é igual o UVB que leva ao dímero, ditimina ali e tudo mais. Beleza. Agora, quando você vai para esses, o que você tem? Que especialmente as peles mais escuras, elas reagem mais frente a esses outros comprimentos de onda. E aí começa a história. Ninguém nunca pesquisou. Acho que, se eu não me engano, a primeira pesquisa saiu do grupo que eu faço parte lá, em 2019. Você tá brincando? Quanto tempo? Com Caramba, um grupo cara. pequeno de pessoas. E eles viram que o estresse oxidativo é muito maior nesses comprimentos de onda para peles mais escuras. O UVB não é tão grande, é maior para quem é mais clarinho, mas... A gente tem é um estudo até, acho que do British Journal, é um dos melhores que tem de dermatologia. E é bem interessante, assim, você vê que essa ideia começa a surgir ali. A gente não sabe exatamente. E pele, tanto pele negra, peles latinas, que eles classificam na literatura, né? Que eu acho maravilhoso, que eles chamam de população latina. O que é a população latina? Exatamente. Isso inclui espanhóis? Isso inclui portugueses? Porque tecnicamente... Eles não me chamam de branco lá, né? Eles já são... Porque assim, português e Cara, espanhol isso é pra muito eles bizarro. já é...
Eles já não me chamam de branco Português, lá. espanhol e italiano do sul, pra eles já é Sim. outra... São marroquinos, né? Veio a Roberta veio aqui, loira de olhos claros. Ela foi pra Austrália e uma das coisas que eles precisavam colocar a cor da pele, e ela foi classificada como latina. E com uma pele... Lembra que ela contou isso pra gente quando ela morou na Austrália? E ela é loira de olhos claros. Mas tem um amigo meu, que ele é de família francesa, é brasileiro, louro de olho azul, branco, assim, estrito senso, branco, estrito senso. Ele, nos Estados Unidos, ele era branco até abrir a boca. Aí ele virava... Abriu a boca, você... Puf! É impressionante. Puf, virou outra coisa. É algo pra mim bastante bizarro, mas enfim. Mas voltando então, mas daí o protetor solar do jeito que ele é hoje, ele também protegeria desses, ou a gente teria que pensar numa outra forma? Sabe. Só não sabe. E sabe assim, na verdade vai proteger, lógico que tem filtro, vai proteger. Mas a gente não sabe a adaptação que a gente pode ter para esses tipos de pele. Entendi. Lembra que eu falei aqui no começo, a base de base de maquiagem, 2017 a gente começa a pensar nisso. É muito bizarro. É muito bizarro. Então, assim, a gente não tem uma ideia. E câncer de pele em pessoas com fototipos mais altos é muito subnotificado, porque muitas vezes eles não sabem que pode ter. Tá. Justamente porque vem essa ideia de que eu tenho pele escura, eu não vou ter. Você não está imune a isso, porque exatamente pode acontecer esses outros processos que a gente falou. E aí você imagina, calor é um processo que pode aumentar o estresse oxidativo de uma pele mais escura, porque é o infravermelho. Sim. E aí, então, como que a gente está falando nesse processo de... E assim, isso, gente, é muito básico ainda. A gente tem muito pouco conhecimento. Estudos com pouca população. 2019. Com população tipo N de 10, sabe? Coisas assim. Nada, não sabemos nada. A gente não sabe nada ainda. Nada. E aí, essa aqui é o ponto. A diversidade, estudar a diversidade cutânea ganhou um aspecto mais forte a partir dos anos 2010. Especialmente... e aí, eu acho que a gente pode falar um pouco que a Cosmeto traz isso, porque ela... Para conseguir virar uma ciência, né? E parar de falar, então, porque a gente traz o extrato do Himalaia, que não sei o que faz o que na pele, e virar uma coisa objetiva, eles tiveram que se aliar à biofísica. Sim. E aí, você não é ético eu fazer um estudo de um hidratante e fazer uma biópsia no seu rosto. Sim. Então não é ético eu justificar isso e falar assim, vou fazer um estudo de um hidratante aqui, vou cortar o seu rosto, vou tirar uma lapa da tua pele. Não é ético, né? Então assim, a gente tem que começar a fazer medidas não invasivas para conseguir fazer essas medidas. E aí, fazendo essas medidas não invasivas, a gente começa a entender que a gente pode estudar, então, como peles diferentes, elas se relacionam com essas variações. E tem muita variação. Sim. Muita variação. Isso é uma coisa interessante, porque para mim isso também deve ser como pode dizer? Um reflexo, né? Ou um reflexo, ou até algo constatável. Para mim, fica constatável de que as pessoas que trabalham com cosmetologia também têm pouca melanina na pele. E são homens. Que foi meu choque, que eu achava que ia ter mais mulher. Eu também achei que ia ter mais mulher, mas... Mas se você pega, geralmente, quem são as pesquisadoras no Brasil, existem, lógico, homens muito bons, grupos muito bons aqui no Brasil, mas a grande maioria são mulheres. E são professoras excelentes a nível internacional. E é engraçado porque o Brasil, ele é um país que ele realmente, de fato, ajudou a estruturar a cosmetologia como ciência. Então é uma área que a gente tem uma certa proeminência, fala assim, aquela professora lá do Brasil, eles sabem. Tá, entendi. Então é um negócio interessante, assim. Mas voltando então à pergunta do Pirula, então é recomendado que todo mundo realmente use protetor solar todo dia, porque a gente... E aí entra aquele ponto, né, que a gente vai começar agora... Mas, então pode ser, eu não sei, pode ser que eu tenha entendido errado. Como a gente tem uma ignorância muito grande nesse assunto, pode ser que o protetor solar que uma pessoa de pele muito escura use não seja o mais eficiente Exato. para aquele tipo de pele. Exato. Alguma coisinha vai proteger, mas... Até pela própria forma que a gente faz a medida, porque Sim. ela depende da formação de eritema. E a gente não vai conseguir formar o eritema, ver o eritema, que é a vermelhidão, numa pele mais escura. Vermelha. E às vezes, e aí a questão, pode ser que esse eritema esteja sendo formado, mas você não consegue ver de uma forma tão objetiva, por quê? Porque você não consegue ter aquela... Não tem aquela modificação do tom. Você precisaria, por exemplo, de uma visualização mais objetiva. Fazer outras medidas. E a gente não usa isso. Entendi. Entendeu? E aí, esse é um ponto. É claro que a gente sabe, isso é o que o Pirula trouxe.
Isso é já bem documentado. A reação é muito menor para a formação de dímeros de timinina, por exemplo, para quem tem UVB ou para quem tem mais melanina com relação ao UVB. Isso é trivial. Só que esses outros mecanismos, como por exemplo, aumento de estresse oxidativo e tudo mais, que parece que é o pulo do gato para a gente começar a entender como que se relaciona com esse cuidado com a pele mais com outros tons, né? Faz sentido.